Beleza, pessoal. Então, bom dia para quem eu ainda não dei bom dia. E hoje a gente vai começar a ver essa parte de sistemas aleatórios. Eu sei que cada um tem as suas preferências, né? Mas essa é uma das partes que eu gosto mais. Eu acho mais divertido, né? E eu acho que tem muita física e uma física que é diferente, né? Vocês possivelmente não viram até agora. Então, até agora a gente tratou de sistemas determinísticos, né? Em tudo que a gente viu, a gente tinha equações diferenciais, né? Com condições de contorno ou condições iniciais, e pronto, né? Utilizou métodos diferentes para tratar desse problema. E agora a gente vai tratar de sistemas estocásticos, né? Onde vai ser necessário fazer uma descrição estatística do sistema, porque a gente tem um número de graus de liberdade que é intratável, né? E é mais do que ser intratável, né? É a questão da física estatística, é que as informações que a gente obteria, mesmo se a gente conseguisse tratar, a gente não ia conseguir analisar e não iam ser relevantes, né? Então, é o que acontece quando a gente tem líquido, quando a gente tem um sistema com muitos spins de fusão, né? Então, o que eu vou supor que vocês já sabem, e de novo eu vou colocar o link lá na página, né? São aqui das aulas da Sandra e da Érica, números aleatórios, né? Como usar números aleatórios e como gerar uma distribuição não uniforme. Essa segunda parte a gente nem vai precisar muito. E o método de Monte Carlo, que por enquanto a gente não vai falar, mas também faz parte de Metcomp 1, né, como resolver uma integral usando o método de Monte Carlo. A gente não vai falar disso agora, mas é bom que vocês deem uma olhada, porque mais para frente a gente vai usar nessa parte que é grande de métodos estocásticos. Então, o problema que o livro aborda, eu achei assim, bacana a escolha dele, bonitinha, né? É o problema de uma gota de creme numa xícara de café, né? E a pergunta, né? Você pinga lá o seu creme no seu café e como esse creme vai se espalhar no café. Então, né? Se você faz um tratamento, digamos assim, de primeiros princípios, você tem lá 10 a 23 moléculas de creme, né? Dessa ordem, vai ter 10 a 23 equações de movimento e, obviamente, a gente não vai pensar, né, em usar o método de Euler para tratar desse problema. Então, o que a gente vai fazer é usar um modelo, né, e esse modelo é o random walk, ou passeio aleatório, né. Esse modelo, né, a gente pode pensar, né, como sempre a gente vem fazendo aqui, né, do modelo mais simples para o mais complicado, né? Então, assim, o mais simples é considerar esse modelo em uma dimensão com passo constante. Depois a gente pode, né, relaxar essa restrição que o tamanho do passo é sempre o mesmo. Pode pensar no modelo em duas dimensões, né? E complicar um pouco mais e pensar no self-avoiding walk, que depois a gente vai discutir ainda na aula de hoje, que é explorado no contexto de polímeros. E isso tudo, né, desemboca na questão da difusão, né, que pode tanto ser tratada, né, como a gente vai fazer hoje, pelo modelo de random walk, ou, né, usando a equação de difusão, que é o que a gente, então, vai discutir na aula que vem. Então, qual a ideia do random walk, né? A ideia de estudar o movimento browniano, e esse nome vem do Robert Brown, que estudou, né, o movimento de grãos de pólen suspensos em água, né? Então, você coloca lá uma bolinha, né, suspensa em água, e essa bolinha vai fazer esse movimento, né, de difusão aleatório. O modelo que a gente vai usar inicialmente, né, é o random walk unidimensional com tamanho de passo sempre igual, né, e a gente vai definir que esse valor do passo é 1. Né? Então, a gente começa, né, em um determinado ponto, que eu escolho para ser a minha origem, né, chama esse ponto de x igual a 0, e eu tenho uma probabilidade igual de andar para a direita ou para a esquerda, sempre com o mesmo tamanho de passo.
O programa para fazer esse tipo de random walk, ele é muito simples, né? Você define um X como sendo 0, determina o número de passos, que eu chamei aqui de N passos que você quer dar, né? Escolhe uma variável aleatória, né? Que aqui eu estou chamando de R, e aí se R é menor que meio, eu ando para a direita, se R é maior que meio, eu ando para a esquerda, e vou acumulando, né, tanto X, né, quanto X ao quadrado. É importante aqui, né? A gente vai discutir agora por que a gente acumula, né, não só o X, como também o X ao quadrado, né? Então, aqui eu fiz alguns gráficos, né, para 3 realizações diferentes. Então, está aqui o meu X e aqui o meu passo, né? Então, depois de 100 passos, eu tenho, né, essas 3 diferentes trajetórias. Fica claro que o sistema é aleatório e que 3, né, sementes vão me gerar sistemas totalmente diferentes, né? Então, já fica claro que o importante não é o que cada realização te dá, mas, né, valores médios. Então, aqui eu fiz a média, né? Esse símbolo aqui quer dizer a média sobre 10 realizações diferentes. Eu ainda vejo flutuações, mas à medida que eu vou aumentando o número de realizações, né, aqui depois de uma média para 100, uma média para 1.000, eu vejo até que a escala aqui, né, vai mudando do passo anterior, né, que esse X é aproximadamente 0 a menos de flutuações. Então, o que não é 0, né, é o X ao quadrado médio, né? Então, se eu faço um gráfico de X ao quadrado médio, né, aqui eu fiz a média de 100 realizações, a gente tem esse comportamento aqui linear, né? Então, eu vejo, né, que é uma reta aqui com um tempo, e é usual dizer que isso vai com 2 vezes D, que é um coeficiente que a gente vai determinar, vezes T, e se a gente está aqui em D dimensões, eu posso botar aqui 2 vezes D pequeno, que é a dimensão, vezes D, o coeficiente de difusão, vezes T, né? É interessante a gente comparar isso com uma partícula livre, né? Se a gente tem uma partícula livre, a gente sabe que x vai com x0 mais vt, né? E x ao quadrado, então, vai com t ao quadrado, né? Então, quando a gente tem um random walk, a gente tem que o x ao quadrado vai com t e, obviamente, é mais lento do que no movimento, né, livre, porque a partícula tanto pode ir para frente quanto pode ir para trás. Então, aqui o expoente de T fala bastante sobre o comportamento do sistema, e a gente pode ter, né, x ao quadrado indo com T elevado a um coeficiente μ, né? Se esse μ está entre 0 e 1, a gente diz que a gente tem um comportamento de subdifusão. Se μ igual a 1, a gente tem a difusão normal, digamos assim, que é o que a gente encontra no random walk. E se μ é maior que 1, a gente tem uma superdifusão, onde μ igual a 2 é o regime balístico, né, do sistema, que simplesmente está em movimento livre. Se a gente consegue... Professora, Diga. mas o que exatamente significa difusão? Desculpa a ignorância. Deixa eu voltar aqui. Significa que você solta a sua partícula e ela anda, né? Então, ela está se difundindo em um meio, né? Então, assim, quando a gente tem uma partícula livre, né, ela não, digamos assim, o meio não está atuando sobre ela, não tem nenhuma força atuando e ela vai em frente, né? Da onde vem o random walk? Quando você coloca, né, o seu creme no café ou o pólen na água, né? A água é um meio, né, que vai exercer forças sobre o pólen da mesma maneira que o café exerce forças, né, sobre o creme. A gente poderia até pensar em modelar essa força, é uma força de contato, né, toda vez que o creme empurra o café para o lado, o café empurra de volta. Então, em vez de pensar em fazer uma modelagem das forças que estão atuando ali, a gente assume, né, essa coisa estocástica,
que tem igual probabilidade de andar para um lado e para o outro. Tá? Então, a gente pensa nesse comportamento difusivo dessa maneira. Você tem, né, um corpo que está andando em um meio, né, e por isso ele difunde nesse meio. Entendi. Obrigado, professora. Nada. Então, né, aqui, se a gente faz um número maior de realizações, né, esse comportamento vai ficando cada vez mais claro que é uma reta, e a gente encontra aqui que o coeficiente D vale meio. Né? Lembrando que tem aquele 2 na frente, porque aqui está bem claro, né, que aqui é 100, então esse coeficiente é 1, na verdade, né, esse coeficiente angular dessa reta, mas é porque a gente definiu com o 2 na frente. O fato que esse coeficiente é meio, ele não é surpreendente, e de fato a gente pode encontrar ele analiticamente. Né? A gente sabe que o xn é o somatório, né, de i variando de 1 até o número total de passos do SI, onde SI é o valor de cada passo. Né? SI ou é mais ou é menos 1, né? Porque a gente determinou que os passos têm o mesmo tamanho e que esse tamanho é a nossa escala, né, de comprimento. Então, meu xn é simplesmente a soma de SI. E, né, a gente determinou também que tem igual probabilidade, acho que até é um problema do livro, né, pensar que a gente tem um bias, né, a gente pode fazer um random walk com bias para um lado, né, você tem uma probabilidade um pouco maior de ir para um lado do que para o outro, e aí isso deixa de ser verdade. Mas, por enquanto, né, eles têm igual probabilidade, então o valor médio de SI, né, vai ser 0 e o meu xn vai ser 0 em média. Né? Se a gente faz o mesmo tipo de tratamento para x ao quadrado, né, então a gente tem aqui o somatório em j de SJ e o somatório em I de SI. Né, que cada um deles são independentes. Né? Então, o produto SI-SJ vai ser ou mais 1, se eles forem os dois para o mesmo lado, ou menos 1, se for um para cada lado, com igual probabilidade, de tal forma que o SI-SJ médio vai ser 0 se I for diferente de J também, né? Porque com igual probabilidade isso é mais ou menos 1. Então, nesse somatório aqui, só vão sobrar os termos em que I é igual a J. Né? Então, só sobra o SI ao quadrado aqui. E cada SI ao quadrado vai ser sempre 1, porque, né, o SI vai ser ou mais 1 ou menos 1, de modo que SI ao quadrado é sempre 1. Então, né, se eu somar mais 1 N vezes, eu vou ter N. Né? Então, N vai ser, como né, N vai ser o tempo, né, o número de passos que eu vou dar, o meu X ao quadrado, então, vai com T. Né? E dessa maneira aqui, com D igual a meio, né, porque aqui o 2 cancela com isso, e a gente tem X ao quadrado, então, igual a T. Uma grandeza que é importante a gente calcular é o desvio padrão. Mais para frente vai ficar importante porque quando a gente for comparar com a difusão e usar a equação de difusão, né, olhar aqui para o desvio padrão, então, que é, né, definido dessa maneira, é o x ao quadrado menos o x médio ao quadrado, tudo isso ao quadrado, né? Então, aqui a gente fica com xn à quarta menos x ao quadrado n. E aí, de novo, né, a gente cai numa coisa desse tipo aqui, onde isso aqui só não vai ser 0, né, quando eu tiver I, J, K e L iguais, né, todos 4 iguais ou iguais aos pares. Então, também é possível calcular analiticamente o desvio padrão, né, aqui ao quadrado, e não vou fazer aqui passo a passo, mas a gente encontra, né, o x à quarta médio 3n ao quadrado menos 2n, quando a gente subtrai aqui o xn ao quadrado, né, que é n, a gente fica simplesmente que o desvio padrão é raiz de 2 vezes n. Né? Por que isso é importante? Né?
é porque isso mostra qual é a separação entre dois andarilhos diferentes, né? Então, se eu começo dois andarilhos num dado tempo t, né, eu sei que a separação média entre eles vai crescer com o número de passos. Uma maneira interessante de analisar isso, né, que de novo vai fazer conexão com a difusão que a gente vai estudar na aula que vem usando a equação de difusão, é olhar para histogramas que, né, onde a gente coloca, né, a distribuição de probabilidades, né? Então, como que a gente faz esse histograma? A gente faz um número grande de realizações, aqui, né, eu coloquei 10.000 realizações, e a gente coloca, né, em cada passo, então a gente mede onde a gente encontra cada um desses andarilhos e coloca em um histograma, e aqui isso é uma coisa importante, né? Eu tenho que determinar o tamanho da minha caixa, né? Que eu estou chamando aqui de bin, que é o nome usual, também a gente pode traduzir para o português e chamar de caixa, né? Qual é a largura da minha caixa onde eu vou colocar a minha partícula, e aqui eu estou colocando uma caixa de tamanho 2. Né? Então, em t igual a 0, eu coloco todos os andarilhos na origem. Então, se eu fizer um histograma em t igual a 0, eu vou ter probabilidade 1 exatamente na origem, né? E aqui eu estou colocando probabilidade, né? Então, o que eu faço? Se eu tenho 10.000 realizações, né, eu divido, né, as minhas 10.000 saídas pelo número de realizações, né, para ter a probabilidade máxima igual a 1. Então, em t igual a 0, todos estão na origem, em t igual a 10 passos, ou seja, 10 unidades de passo. Depois eu vejo como esses 10.000 andarilhos se distribuíram em torno da origem e, né, encontro uma coisa com essa cara aqui, né, ainda um pico na origem, porque, né, alguns andam para frente e para trás, então, né, 25% aqui ficou parado, é encontrado, não é parado, né? Ele é encontrado na origem depois de 10 passos, e à medida que a gente se afasta, né, a gente encontra um número menor. E aqui, né, é interessante notar que estão todos entre menos 10 e 10. Né? Se eu só dei 10 passos e o meu passo é de tamanho 1, eu não posso encontrar ninguém a 40 passos da origem nesse intervalo de tempo. Então, aqui, né, depois de 100 passos, eu vejo, né, que a minha probabilidade de encontrar aqui na origem diminuiu, e eu já encontro, né, andarilhos mais distantes da origem. Então, de novo, né, fazendo conexão, aqui eu coloquei ainda hoje, mas vai ser na aula que vem, né, se a gente resolve a equação de difusão e tem uma distribuição inicial, a gente vê que essa coisa vai se alargando, né, essa distribuição, com o passar do tempo. Então, a gente vai fazer um paralelo na aula semana que vem. Então, voltando aqui, né, isso para andarilhos de passo 1, a gente pode pensar em tamanhos de passo também aleatório, né? Então, o meu passo ele vai poder ter um tamanho entre 0 e 1 no máximo, e o tamanho do passo vai ser escolhido também aleatoriamente. Então, o programa ganha uma linha a mais, onde além, né, de escolher se a gente anda para a direita ou para a esquerda, que é esse RB, né, a gente escolhe também o tamanho do passo com essa outra variável R, e o meu passo, né, vai ser x mais 1 menos R ou x menos 1 mais R, 1 menos R. E da mesma maneira a gente acumula tanto x quanto x ao quadrado, e sem nenhuma surpresa, né, a gente vê que o x ao quadrado médio ele cresce mais lentamente quando a gente tem um andarilho, né, de passo aleatório menor que 1. Né? Então, o meu coeficiente de difusão, que era d igual a meio, agora ele vai ser menor que meio. Isso também não é surpreendente, né? Se a gente faz uma conta
semelhante ao que a gente fez antes, né? Esse SI aqui também vai estar entre -1 e 1, com um tamanho aleatório, então, em médio, XN também vai ser 0, porque tem igual probabilidade de ir para a direita e para a esquerda, e o tamanho do passo também é aleatório para a direita e para a esquerda. Mas a gente pode, né, calcular o XN ao quadrado médio de maneira semelhante ao que a gente fez antes, né? E a gente vai encontrar, de novo, né, que o SI e SJ, agora, em vez de ser sempre mais ou menos 1, vai estar nesse intervalo entre 0 e 1, com igual probabilidade, né, de ir para a direita ou para a esquerda. Só que, né, o produto dos dois vai ser 0 quando eles forem diferentes de 0, de maneira semelhante ao que a gente viu antes, né? A diferença aqui, né, é que a gente pode integrar isso aqui, né, pensar que de 0 até 1 a gente tem igual probabilidade, então esse y ao quadrado aqui, né, que é o SI ao quadrado, vezes essa probabilidade que é igual para todo mundo, né, se a gente integra isso aqui de 0 até 1, a gente encontra esse 1/3, que a gente vai ver o coeficiente fica dividido por 1/3 do valor que a gente tinha antes, né? Então, se a gente substituir isso, recomendo depois que vocês, né, refaçam isso com calma. Então, o meu coeficiente D agora ele passa a ser 1/6, né? E isso está de acordo com aquele gráfico, né? Deixa eu achar ele aqui. Esse D aqui é 1/6 e esse aqui 1/2, né? Aqui, então, ficou dividido por 3 por conta da aleatoriedade do passo. Então, né, complicando um pouquinho mais, né, que é o problema, eu acho mais interessante, é estudar um random walk agora em 2 dimensões, né, onde a partícula não pode andar mais só para a esquerda ou para a direita, positivo ou negativo, mas ela tem 4 possibilidades, né, direita, esquerda e para cima e para baixo. Então, o programa, né, também escolhe, aqui precisa de 2 variáveis aleatórias, uma para escolher se anda para cima ou para baixo e outra para escolher, né, se aumenta ou diminui, mas aqui ainda mantendo o passo de tamanho fixo e fixo igual a 1. Então, né, a gente pode fazer 500 realizações diferentes, a gente ainda vê, né, esse comportamento onde o x ao quadrado, que aqui, na verdade, né, um r ao quadrado, porque ele pode ser a distância até a origem, né, e não mais ao longo de uma linha, e aqui ele continua indo com t, né, e não com t ao quadrado, como seria no movimento livre. E aqui, se a gente aumenta o número de realizações, fica mais claro, né, que o comportamento é de fato linear e a gente pode, então, encontrar D fazendo um ajuste aqui. Um outro problema bem interessante é esse do self-avoiding walk, né? O que quer dizer isso? É um movimento aleatório no qual eu excluo um caminho que já tenha sido percorrido. Então, eu posso, né, andar com o meu andarilho, mas quando ele retorna no lugar onde ele já esteve antes, esse passo é proibido. Então, a gente tem, né, que cada passo ainda é independente dos passos anteriores no random walk, né? Mas a gente sabe, por exemplo, quando a gente tem polímero que vai se anovelando, isso não pode acontecer porque, né, ele não pode estar por cima dele mesmo, né? E aqui por cima, se é uma coisa bidimensional, é passar exatamente no mesmo ponto. A gente pode pensar, né, em fazer uma coisa tridimensional e depois daqui a pouco a gente vai comentar sobre isso. No self-avoiding walk, a gente tem os mesmos blocos de construção do que no random walk, né? Para cima e para baixo, esquerda e direita.
mas a diferença é que a gente não pode sobrepor, né, superpor, passar por onde já passou antes. Então, a gente, né, pode pensar, né, num andarilho como esse aqui, ele vem percorrendo esse caminho, mas vai acontecer um momento, como aqui, por exemplo, em que ele deu esse passo e agora todos os passos seguintes são proibidos, né? Se ele vier para cá, ele bate na origem onde ele já teve, se ele vier para baixo, aqui ele já percorreu, aqui ele já percorreu e aqui ele volta por onde ele veio. Então, isso é um problema para crescer, né? Esses sistemas, vocês, né, só de olhar essa figura que não tem muitos passos, podem imaginar que ele é interrompido com uma certa frequência e crescer esses sistemas pode ser complicado. Então, a gente tem algumas estratégias para crescer um self-avoiding walk, né? A primeira consideração é pensar aqui, né, que a gente tem um problema com probabilidades que, no fundo, são diferentes, né? Porque aqui, por exemplo, ele veio para cá, mas ele não pode voltar para trás. Então, essas probabilidades desses 3 passos aqui acabam, no fundo, ficando diferentes, né, do que nos passos anteriores, onde ele tinha, né, no primeiro passo, probabilidade igual de andar para todos os lugares, para todas as 4 direções, né? E aqui, por exemplo, essas 2 são permitidas, mas essas outras 2 não. Então, como que a gente resolve isso? Então, né, uma maneira de fazer um self-avoiding walk é escolher o próximo passo entre todas as direções possíveis e parar se ele interceptar. E isso, né, como eu já disse, faz com que a gente pare um número grande de vezes e seja difícil crescer self-avoiding walks grandes, né? Então, aqui tem um exemplo do livro, né? Aqui embaixo, essa linha reta é a linha do Random Walk, né? E aqui a gente tem a linha, né, do Self-Avoiding Walk, né? Aqui para 1000 realizações diferentes, aqui para 10 a sexta, né? E a gente vê que ele cresce muito mais rápido que o Random Walk, porque, né, ele não pode se anovelar sobre ele mesmo. E a gente vê aqui também, né, flutua bastante ainda para 1000 passos, porque tem essa questão de que, né, a gente não consegue dar muitos passos e ele acaba parando. A gente tinha discutido, né, logo no início, os expoentes, né, que R ao quadrado ia com T ao quadrado, no caso livre, e com T no caso do Random Walk, né? Aqui a gente tem um valor de expoente que não é nem 1 nem 2, né? É um valor diferente. Então, definiu-se, né, o expoente de Flory, que é esse aqui, né? T 2 vezes Ni, então Ni é esse expoente, e a gente pode obter, né, numericamente esse expoente. Então, aqui, né, para o Random Walk, como a gente tem esse 2 aqui na frente, a gente já tinha visto, né, que o expoente total era 2, então sobra para o Ni meio. Então, para o Random Walk, Ni é igual a meio, e para uma partícula livre, que vai com T ao quadrado, Ni é 1. E aqui, o Self-Avoiding Walk está entre o Random Walk e a difusão livre, né? Então, aqui a gente tem 2 valores de expoente possível, né? Esse símbolo aberto aqui é esse Growing Self-Avoiding Walk que eu estava discutindo com vocês, né? Como crescer, né? A gente cresce e interrompe, é esse ponto 661. E aqui tem uns, né, em preto, um símbolo cheio, esse outro expoente que a gente é obtido por enumeração, que a gente vai discutir agora, mas antes de discutir a enumeração, eu vou falar aqui rapidamente sobre o que acontece, né, com Self-Avoiding Walk quando a gente vai para mais dimensões, né? Então, se a gente está em 2 dimensões, o expoente esperado, né, quando a gente faz esse cálculo com muito cuidado, 3/4, que é 0,75. Em 3 dimensões, é 3/5, 0,6. E em 4 dimensões, né, que é um problema numérico, não é um problema que a gente consiga, né, visualizar fisicamente, mas numericamente a gente pode fazer,
é 0,575, e a gente vê, né, que à medida que a dimensão cresce, a gente vai se aproximando desse expoente Ni indo para meio, que é o expoente do Random Walk. Alguém consegue entender fisicamente por que que isso acontece? Alguém tem um palpite? Você teria mais opções de caminho para seguir, sem que Exato, você né, bata ou você Carolina? volte no caminho? É isso mesmo, assim, pensa em uma dimensão, né, que a gente nem define o self-avoiding walk. Se ele não pode voltar sobre ele mesmo, ele muito rapidamente, né, vai parar, porque as opções de caminho, né, ele só tem duas opções. Em duas dimensões, né, ele leva um certo tempo, né, ele tem 4 possibilidades, e aí, né, ele acaba voltando sobre ele mesmo mais rapidamente, né? E à medida que você vai crescendo as dimensões, né, ele vai ficando cada vez menos provável dele voltar sobre ele mesmo, e aí mais ele se aproxima do random walk, né? Então, se a gente resolvesse esse problema, né, em D igual a 5, 6, né, quantas dimensões a gente quiser definir, cada vez mais ele vai se aproximar do valor meio. Então, né, fisicamente a gente consegue entender isso. Então, uma outra maneira, né, de encontrar, de estudar o random walk é pelo método da enumeração, né? Então, o que eu propus até agora é uma simulação, né? A gente vai simulando o self-avoiding walk, quando ele se intercepta, a gente para, e aí começa uma nova simulação e vai acumulando valores para ter uma estatística boa. O método da enumeração é um método que tem um custo computacional alto, né? Mas a ideia é você enumerar todos os possíveis self-avoiding walks. Então, assim, ele só é possível para um N pequeno. Então, aqui tem uma tabela no livro, né, obtida com o método da enumeração, né? Então, no passo 1, o meu R ao quadrado é 1, né? Eu estou na origem e eu dei um passo, né? No passo 0 ele está na origem. No passo 1, ele pode estar em 4 lugares diferentes, em 2D, né? Em cada um dos lugares, cada um dos lados, o meu R ao quadrado é 1, meu desvio padrão é 0. No passo 2, eu vou pegar cada um desses 4, né? E vou andar mais um passo. Então, né? 12 possibilidades. Aqui a gente vê que algumas das possibilidades se interceptam, né? Não é simplesmente 16, desvio padrão 0,94, onde eu vim parar, né? Então, é custoso a cada passo eu ver onde eu fui parar, né? E aqui a gente já vê que aqui em 20 passos eu já tenho 10 a 8 possibilidades, né? Então, é bem custoso, né, computacionalmente encontrar essas 10 a 8 possibilidades, né? Mais custoso, mais factível. E aqui está o que é encontrado, né? Então, aqui é um gráfico, né, do R no tempo n mais 1, né? Na verdade, o R ao quadrado no tempo n mais 1 dividido pelo R ao quadrado no tempo n, né? E isso aqui vai com 1 sobre 1 sobre n elevado a 2ni, né? E daqui se tira, então, o expoente ni. Né? Então, a gente tem aqui que a raiz de r ao quadrado vai com a vezes t elevado a ni, e aí, fazendo essa extrapolação aqui, é que se encontra esse valor 0,75. Né? Então, aqui eu coloquei depois do intervalo, mas na aula que vem, então, a gente vai discutir a relação entre os random walks, né, que a gente viu hoje, e a difusão propriamente dita, né, quando a gente usa a equação de difusão para estudar, de novo, né, a molécula de creme, né, a gota de creme andando no café. Então, as referências para o que a gente viu hoje estão ali no Giordano, né? E essa parte, né, digamos, não computacional de encontrar o valor médio, né, de xi ao quadrado, de xi, né? O Reif, livro de
Física e Estatística, eu não sei se é esse livro que vocês usam, mas tem no Raif, e assim, da mesma maneira que tem no Raif, deve ter em outros livros de Física e Estatística, isso para quem está fazendo Física e Estatística. Mas é isso. Perguntas sobre o que a gente viu hoje, discutiu hoje? Alguma questão, algum comentário? Professora, é mais uma curiosidade, porque considerando isso da gota de creme caindo no copo de café, você teria, com random walk, as possibilidades de caminho que as gotas de creme vão fazer dentro do café. Uhum. É mais uma situação, tipo, considerando que é muito café e pouco leite, ou alguma situação de açúcar em água, você ter que ela vai se dissolver ou ela vai misturar, isso influenciaria de alguma forma? Ou é muita viagem? É só curiosidade mesmo. Então, né, a questão assim, o açúcar em água, ele simplesmente dissolve, né? E aí você não consegue acompanhar mais, né, digamos, o açúcar na água, porque ele está dissolvido ali, né? E essa questão, assim, de quanto de creme você coloca no café, aí é uma questão que a gente pode tratar de duas maneiras diferentes, né? Uma delas é como a gente vai fazer com a equação de difusão, né, na aula que vem. Então, né, você não vai ter, digamos, um pingo pontual de creme se espalhando no café, né? Você pode começar, digamos, com um cluster de creme e esse, né, cluster vai se espalhando, né? Então, uma densidade inicial que não é pontual, né? E uma outra coisa, né, semelhante são os modelos, como eu falei, de crescimento de cluster, né? Então, dependendo do modelo, né, o formato final do cluster, né, da regra de crescimento fica completamente diferente, né? Então, um dos modelos possíveis é o modelo de Eden. Você, né, coloca lá um ponto no início e aí você vê todas as fronteiras e sorteia aleatoriamente entre a fronteira e gruda ali. E isso te dá um cluster mais compacto. Aí tem um outro problema que é o Diffusion Limited Aggregation. Você tem um ponto lá numa região e aí vem um random walk e quando ele bater na sua fronteira, ele gruda. E isso te dá uma geometria totalmente diferente, né? E a gente vai estudar essas questões de cluster, formação de cluster na aula que vem. E isso também desemboca para outra aula que vem a seguir, que é falar de fractais, porque aí a configuração final desses clusters tem uma determinada geometria que tem uma dimensão fractal que a gente vai discutir o que é na aula que vem, né? Mas, assim, essa questão, né, de se é uma molécula ou pouca se difundindo faz diferença, sim, né? Aqui a gente tratou uma só difundindo, né, uma de cada vez e estudou valores médios, mas, né, a gente pode tentar entender o que acontece quando várias se difundem ao mesmo tempo. Entendi. Obrigada. Mais perguntas, pessoal? Então, acho que eu vou parar a gravação.